Até que idade a mulher consegue engravidar? A verdade é que ninguém me explica. Quando o assunto é fertilidade, poucas questões geram tanta confusão quanto a relação entre a idade da mulher e as chances de engravidar. Ao mesmo tempo em que ouvimos que a fertilidade muda com o passar dos anos, somos expostos diariamente à história de mulheres que engravidaram aos 40, 42, 45 anos. Essa combinação de informações faz com que muitas mulheres tenham dificuldade para entender o que realmente acontece com a fertilidade ao longo da vida. O problema é que as histórias que chegam até nós costumam mostrar apenas o resultado final. Quando nós vemos uma gravidez acontecendo aos 40 anos, 42, 45, raramente sabemos quantas tentativas existiram antes e quais os exames foram realizados, se houve acompanhamento especializado, se foi feito algum tratamento de reprodução assistida ou até mesmo se essa mulher congelou óvulos em algum momento da vida dela. Por esse motivo, falar sobre fertilidade exige olhar para além dos exemplos isolados e compreender também o que acontece biologicamente com o passar do tempo com essa mulher. A mulher nasce com uma quantidade definida de óvulos, eu falo isso bastante aqui nas redes sociais, né? E essa reserva diminui naturalmente ao longo da vida. Além dessa redução da quantidade, também acontecem muitas mudanças relacionadas à qualidade desses óvulos, aumentando a frequência de alterações dos cromossomos, que pode interferir tanto na chance de gravidez quanto no risco de perdas gestacionais, os famosos abortos. Essa é uma das razões pelas quais a idade recebe tanta atenção na medicina reprodutiva. Ainda assim, seria um erro imaginar que existe um momento exato em que a fertilidade muda completamente, de um dia para o outro. O envelhecimento reprodutivo, ele acontece de forma gradual e cada mulher vivencia esse processo de uma maneira particular. Enquanto algumas mulheres apresentam excelentes indicadores de fertilidade após os 35 anos, outras podem ter mudanças mais precoces do que isso. A mesma idade pode representar cenários diferentes quando analisamos mulheres distintas. É justamente por isso que a avaliação da fertilidade não pode se basear apenas na sua data de nascimento. Quando nós analisamos a saúde reprodutiva de uma paciente, nós observamos um conjunto de informações que inclui reserva ovariana, exames hormonais, histórico familiar, condições ginecológicas e outros fatores que ajudam a compreender melhor aquele momento da vida dessa mulher. Hoje, nós contamos com recursos que permitem conhecer essas informações com muito mais precisão do que no passado. Exames hormonais e avaliações ultrassonográficas de reserva ovariana vão ajudar a entender como os ovários estão funcionando e vão fornecer dados importantíssimos para quem deseja planejar a maternidade ou conhecer melhor a própria fertilidade. Essa possibilidade de acesso à informação mudou a forma como muitas mulheres lidam com o futuro. Algumas desejam engravidar em breve. Outras imaginam a maternidade para daqui a alguns anos. Estão no mercado de trabalho, ainda estão crescendo profissionalmente ou mesmo não encontraram a pessoa certa. Existem aquelas que não definiram quando querem ter seus filhos, mas querem também entender qual é a situação atual para poder tomar a decisão de congelar ou até postergar a sua maternidade. E nesse contexto, o congelamento de óvulos passou a fazer parte da realidade de muitas mulheres. Quando os óvulos são congelados, nós preservamos as características biológicas que eles possuem naquele momento de vida. E isso permite armazenar óvulos mais jovens para utilização lá no futuro, ampliando as alternativas para mulheres que querem adiar a maternidade por diferentes razões, sejam pessoais ou profissionais. E ao mesmo tempo, é importante lembrar que nenhum tratamento consegue oferecer garantia absoluta. A reprodução continua dependendo de muitos fatores que vão muito além da idade ou da existência dos óvulos congelados. Um outro aspecto que merece a sua atenção é a forma de como as redes sociais costumam retratar a fertilidade. Muitas vezes nós acompanhamos apenas a notícia da gravidez e sem conhecer a história completa que levou até aquele resultado. Exames, tratamentos, tentativas anteriores, dificuldades enfrentadas e decisões importantes permanecem muitas vezes fora da narrativa. Por isso, quando nós falamos sobre a fertilidade, a idade deve ser entendida como uma peça de um quebra-cabeça muito maior. E se esse assunto despertou a sua curiosidade, vale explorar outros vídeos deste canal. Temos conteúdo sobre fertilidade após os 35 anos, reserva ovariana, congelamento de óvulos,
tentativas de gravidez, fertilização in vitro e diversas dúvidas que surgem quando a maternidade entra nos seus planos. No Instagram, eu compartilho situações em que acompanho no dia a dia a reprodução assistida, dúvidas frequentes de pacientes, bastidores de tratamentos e temas que muitas vezes não aparecem quando vemos apenas o resultado final de uma gravidez. A consulta permite avaliar, além dos exames e histórico de saúde, e fatores que vão compor um retrato mais completo da fertilidade naquele momento da vida.